Olá pessoal, neste vídeo eu farei uma breve introdução à programação concorrente, mecanismo muito importante dentro da produção de softwares, porque permite que a gente execute mais de uma tarefa dentro do nosso código ao mesmo tempo, fazendo um uso melhor dos recursos do computador. Antes da gente entrar especificamente nas ferramentas para a implementação da concorrência, é importante a gente diferenciar os processos das threads. Bom, toda vez que a gente executa um programa no nosso computador, a gente demanda um conjunto de recursos, como, por exemplo, memória RAM, processador e etc. Toda vez que a gente cria um programa executável dentro do nosso computador, esse programa basicamente será um processo. E esse processo, por sua vez, então ele vai necessitar, como eu falei, de vários recursos. Dentre eles, a gente vai precisar de um código binário, que será o código utilizado para que a CPU interprete esse código, execute as instruções. Registradores e pilhas para armazenamento de variáveis e um program counter, que armazena o ponto em que o nosso programa está sendo executado. É importante frisar que cada processo no computador ele é executado de maneira independente, ou seja, cada processo, como eu estou mostrando aqui à direita, ele vai possuir registrador, um contador, o program counter, uma stack, ele vai possuir uma heap e um código binário associado. Então, um processo ele possui todas essas características e os processos eles são independentes entre si. Já threads, que basicamente podem ser traduzidos como linhas de execução, é um fluxo independente que ocorre dentro de um processo. Então, tudo que a gente tem dentro de um processo que pode ocorrer de maneira independente, ali de maneira sequencial, a gente chama de thread. Então, cada processo, pessoal, ele vai possuir no mínimo uma thread. Todos os programas que a gente tem desenvolvido até o momento, eles são programas single-threaded. Por quê? Porque existe somente uma linha de execução. Todas as nossas instruções são sequenciais, então a gente precisa primeiro executar uma instrução para depois executar a outra. Então, a thread, pessoal, ela possui também alguns recursos próprios, como registradores e stack, mas outros recursos de uma mesma thread podem ser compartilhados entre threads do mesmo processo. A gente vai ver que é possível criar programas, processos que possuem mais de uma thread, ou seja, mais de uma linha de execução que podem ocorrer de maneira independente. E a gente vai ver que o compartilhamento de informações entre essas threads é muito mais fácil do que compartilhar informações entre processos. Tá certo? Aqui a gente tem um exemplo dos programas que a gente tem executado até o momento aqui no curso. Isso, pessoal, vale tanto para C++ quanto para o Python, tá legal? Então, um programa single thread, a gente tem somente uma linha de execução, ou seja, somente um conjunto de instruções que serão executadas uma após a outra. No entanto, muitas vezes, para a otimização do nosso hardware e a aceleração dos nossos processos, a gente poderia fazer um uso melhor da CPU executando múltiplas linhas de execução. Então, isso possibilitará que a gente crie processos, microprocessos, digamos assim, porque o pessoal também chama as threads de processos mais leves. A gente pode criar dois processos que vão ser executados em paralelo dentro de um processo maior. Tá certo? Esses programas que possuem mais de uma thread são chamados programas multi-threaded, tá certo? Ou com múltiplas linhas de execução. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, existem alguns recursos que são compartilhados, como por exemplo a heap. Isso facilita, já que a gente tem um local de memória compartilhado entre duas linhas de execução, a gente consegue trocar informações entre as threads de maneira mais facilitada do que, por exemplo, se a gente tiver que trocar entre processos distintos. Uma vez entendido, então, o processo e as threads, a diferença conceitual entre esses dois termos, é importante diferenciar agora a concorrência de paralelismo. Concorrência, como o próprio nome já diz, você vai concorrer, ou seja, são processos, tarefas que vão concorrer ao mesmo recurso. Ou seja, imagina que eu tenho apenas uma CPU no nosso computador e vou trabalhar com múltiplas tarefas concorrendo por esse recurso único. Então, como é que funciona na concorrência, pessoal? Antigamente, os computadores possuíam somente um núcleo.
E eles, da mesma maneira, né, tinham sistemas operacionais que possuíam um browser, que estão executando uma tarefa completamente diferente de um processador de texto. Então, como é que na prática funcionava? Como é que com um processador eu conseguia desempenhar várias funções ao mesmo tempo? É que essas funções, pessoal, assim como no gráfico mostrado aqui à direita, elas não ocorrem necessariamente ao mesmo tempo. Por exemplo, estou trabalhando aqui uma apresentação do PowerPoint. E eu tenho também aqui no meu computador outras funcionalidades que estão sendo executadas ao mesmo tempo, esperando, por exemplo, o input do usuário. Só que nesse momento eu estou somente aqui executando o PowerPoint. Eu não estou executando essas outras tarefas. Então essas outras tarefas elas podem ficar em stand-by esperando que eu acione, né, que eu execute algum evento aqui no meu computador para que elas passem a executar de novo. Existem outras tarefas que estão sendo executadas no meu computador, independente da vontade do usuário ou não. E aí o que acontece? Existe um algoritmo dentro do sistema operacional que vai definir qual é o momento adequado para executar cada uma dessas tarefas. Então, com isso, pessoal, com a programação concorrente, a gente consegue, com um único CPU, um único hardware, executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Por quê? Porque essas tarefas elas vão ocorrer em instâncias diferentes, então eu posso pausar uma tarefa, executar uma parte da outra, depois voltar a executar aquela tarefa novamente. Já o paralelismo, né, diferentemente da concorrência, aí sim as tarefas são executadas em paralelo, ou seja, eu vou ter mais de um processador, mais de um núcleo que são capazes de lidar de forma independente com tarefas que vão ocorrer simultaneamente. Tá certo? Então o paralelismo ele consegue aumentar a velocidade de uma tarefa de forma real, ou seja, se eu conseguir quebrar uma tarefa no meio e executar isso de uma maneira paralela, eu consigo de fato, né, aumentar a velocidade, né, porque eu vou estar processando de fato em paralelo, enquanto na concorrência não. O que ocorre é um chaveamento, né? Ora estou executando uma tarefa, ora executo outra. Então, para a gente entender quando a gente deve utilizar a concorrência e o paralelismo, é importante a gente entender basicamente os principais problemas de computação no que se refere a este tema. A gente tem problemas com muitas operações de entrada e saída, que são comumente chamados de problemas I/O bound, que são programas que demandam um grande uso de entrada e saída, como por exemplo, entrada de dados do usuário no teclado, escrita em arquivos, coleta de dados pela rede. Então, nesse caso, pessoal, o tempo que a CPU gasta de processamento, às vezes é muito menor do que o tempo de resposta do sistema, do usuário. Por exemplo, o tempo que a CPU gasta para colocar, por exemplo, uma mensagem no console é muito, muito menor do que o tempo que o usuário gasta, né, para inserir os dados no console. Por exemplo, todos os programas que a gente fez anteriormente, a CPU ela ficava em stand-by toda vez que ela esperava a gente digitar algo. Ela não estava fazendo nada, assim, esse processo estava ocioso, né? Não estava requisitando, ali, demandando do uso da CPU. Então ela poderia, né? Ela é utilizada para a realização de outras tarefas. Quem gerencia isso é o sistema operacional. Ele tem um algoritmo, né, de escalonamento que vai definir quando, né, uma tarefa vai ser executada em detrimento da outra. Ok? Então, vamos lá, problemas de I/O bound, a gente tem pouco tempo de processamento e muito tempo de espera, né? Demandando aí entrada e saída, operações de entrada e saída, como escrita em arquivo, que vai demandar, por exemplo, disco rígido, operações na rede, que depende de um outro extremo, depende da interface da rede, e operações com o usuário, né? O clique, o digitar o número, a frequência que isso ocorre, né, a velocidade com que o usuário consegue entrar com os dados é infinitamente menor do que a velocidade de processamento de um computador para inserir e mostrar dados na tela, por exemplo. E a gente já tem uma outra classe de problemas que a gente denomina problemas computacionalmente intensivos, ou CPU bound, onde são problemas com uma carga de processamento de cálculo muito grande. Imagina a resolução de um problema matemático, onde não existe ali aquela demanda por entrada e saída. São operações matemáticas que demandam muito pela CPU. Aí, basicamente, não existe nenhuma espera por um usuário ou da rede ou algo do tipo. Né? O problema ele consome excessivamente a CPU e não temos essa espera, né, por uma entrada externa ao programa.
Então, por que eu expliquei isso para vocês? Isso é uma introdução, tá, pessoal? Esse tema é bem complexo e eu poderia aqui fazer 2, 3, 4 aulas só em cima disso, explicando melhor onde usar uma coisa, onde usar outra, né, os tipos, dar alguns exemplos. Mas para a gente tentar fazer algo um pouco mais enxuto, uma vez definido, então, qual é o tipo de problema, em Python já, agora a gente consegue tratar esses problemas com alguns modos específicos que possibilitarão ao programador criar programas concorrentes ou até paralelos. Tá certo? A gente tem 3 módulos principais, que é o módulo multithreading, que permite você criar programas concorrentes, ou seja, permite você criar mais de uma linha de execução dentro de um mesmo processo, dentro de um mesmo programa. Essas linhas elas vão trabalhar, né? O fluxo delas vai ocorrer de maneira independente e, entre aspas, paralelo. A gente viu que, na verdade, elas vão ser concorrentes, né? Mas isso aqui, esse chaveamento entre uma tarefa e a outra, pessoal, ele é muito rápido, ele ocorre dentro do sistema operacional numa velocidade muito grande. Então, para o usuário, aparentemente, eles vão ocorrer de maneira paralela, né? Porque, como eu falei, o tempo de resposta do usuário, da rede, é muito menor do que o tempo ali de chaveamento dessas tarefas. Então, a gente vai ter aqui uma CPU apenas utilizada e esse tipo de módulo aqui, né, que é uma multitarefa preemptiva, ele é do tipo IO-bound, ou seja, a gente vai usar uma CPU só e a aceleração do programa ela é possível por quê? Porque o nosso programa normalmente ficaria muito tempo ocioso. A gente não teria ali a utilização da carga total da CPU, porque a gente estaria esperando a entrada de um usuário, a comunicação de um pacote de rede, etc. O módulo ainda Async I/O, que funciona também para problemas IO-bound, utiliza uma CPU apenas, só que é um multitarefa cooperativo. Qual é a diferença de um multitarefa preemptivo para um cooperativo? No preemptivo, é o sistema operacional quando decide quando chavear de uma tarefa para outra. Aqui é o sistema operacional que vai definir quando sair dessa tarefa para começar a executar essa tarefa. O momento aqui de chaveamento é o sistema operacional que define. Já no cooperativo, é o programador que vai definir. Ele vai definir em que ponto do programa, de uma determinada linha de execução, ele quer liberar ali o acesso, né, para o sistema operacional, liberar o recurso para que outra tarefa venha utilizá-lo. E a gente tem ainda, pessoal, o módulo multiprocess. Ele é um pouco diferente porque ele cria vários processos e aí sim você pode fazer uso de vários núcleos do nosso computador. E aí, pessoal, isso é mais adequado, então, para a execução de problemas CPU-bound. Por quê? São tarefas computacionalmente intensivas e não adiantaria, né? Se eu tenho 2 tarefas computacionalmente intensivas, não adianta eu chavear de uma para outra, porque eu não tenho tempo de espera de usuário ou de resposta da rede. Não adianta. Seria melhor eu simplesmente executar uma tarefa completamente para depois começar a executar a outra tarefa. E aqui eu faço aqui um destaque, né, importantíssimo. A gente deve analisar o tipo de aplicação antes de escolher a opção, porque dependendo da escolha, o desempenho pode até diminuir. O que significa isso? Por exemplo, você utilizar o multithreading, que seria esse caso aqui, né, o multithreading, para execução de problemas do tipo CPU-bound, provocará, com certeza, uma queda de desempenho. Então seria melhor você executar sequencialmente os problemas, né? Executa um completamente para depois executar o outro, se você escaloná-los dentro de uma CPU apenas, porque existe um custo computacional razoável para fazer esse chaveamento de contexto. Né? A CPU é uma só, ela vai ter que carregar, descarregar registradores, então isso requer um tempo. Isso provoca, né, uma perda de desempenho significativo. Tá legal? Então, resumindo a ópera aqui, pessoal, nós precisamos definir se o problema que a gente quer paralelizar ou criar a concorrência ali é um problema do tipo IO-bound ou um tipo CPU-bound. Se for IO-bound, a gente pode escolher ali o multithreading ou Async I/O. E se for CPU-bound, é indicado utilizar o multiprocessing. Como aqui no curso a gente tem pouco tempo, nós vamos tratar apenas da classe IO-bound, que é típica aqui de problemas envolvendo comunicação em rede, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa parte do nosso curso. E aí nós vamos utilizar aqui o módulo multithreading, que é o multitarefa preemptivo, e aí o sistema operacional ele vai decidir quando executar uma thread ou outra com base em seu algoritmo de escalonamento, tá certo? Então, esse módulo que a gente vai aprender aqui,
é interessante para esses problemas do tipo I/O-bound, que são os mais comuns aqui na nossa disciplina. Ah, Guilherme, vou fazer um algoritmo pesado, um algoritmo que requer muitos cálculos matemáticos. Aí talvez esse modo não seja mais adequado, ok? Então nós vamos mostrar aqui no próximo vídeo como utilizar multithreading para permitir que aquele servidor que a gente criou nas aulas passadas, ele possa atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Ok? Obrigado por assistir e não percam o próximo vídeo.